Hoje eu trouxe um tema que é tabu para muitas pessoas. Morte, aprendendo a viver. Eu sou Patrícia Arantes, terapeuta integrativa, e é um prazer ter você aqui no meu vídeo. Bem, por que eu vim falar de morte? Porque a morte, primeiro, ela nos remete à vida, né? Ela nos faz repensar a vida. E também nós somamos positivamente a nossa vida, caso a gente esteja aberto para querer aprender, conhecer, encarar de uma outra maneira, e somamos positivamente com os outros, né? Nós passamos a valorizar as pessoas ao nosso redor e a ajudá-las, inclusive, a entender quando isso ocorre na vida delas, né? Quando nós temos mais conhecimento, a gente consegue ajudar aos demais, tá bom? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela escreveu um livro muito bacana que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro traz várias reflexões que realmente faz a gente parar para pensar. Por exemplo, tem uma frase, uma parte que diz assim, olha, invertendo a perspectiva do senso comum, somos levados a repensar nossa própria existência e a oferecer às pessoas ao redor a oportunidade de viverem bem até o dia de sua partida. Em vez de medo e angústia, devemos aceitar nossa essência para que o fim seja apenas o término natural de uma caminhada. Vejam, não é verdade? Qual que é a nossa tendência? O que a gente aprende aqui no Brasil culturalmente, né? Uma pessoa está doente e então a gente fica naquela tristeza junto, ao invés da gente valorizar aquele momento da pessoa junto com ela, relembrar coisas boas, ser positivos diante dela, tentar, né, ajudá-la ao máximo nessa passagem. Porque, gente, isso é um fato. As pessoas que nós amamos se vão, mas nós também iremos, né? Então, quanto mais nós aceitarmos que isso faz parte da vida, mais fácil fica para lidar, né? Então, veja, nós passamos a valorizar a vida, né? Por exemplo, quando alguém querido falece, morre, o que acontece? A gente repensa. Às vezes ali no velório está todo mundo introspectivo, lógico, passou por uma série de coisas até chegar ali, mas pensa, meu Deus, que bom que eu tenho saúde, né? Você começa a valorizar a sua vida e daqueles que você ama, né? Você se apega a coisas, por exemplo, para de se apegar a coisas pequenas, a picuinhas. Naquele momento você fala assim, poxa, eu estou brigando com fulano por uma besteira, né? Eu não perdoei o outro, eu sou apegado demais ao bem material, e veja, sem saúde nós não somos ninguém. Tem várias, né, mágoas, maledicências, fofoquinhas, a gente começa a rever tudo isso, né? Muitas vezes ali também as pessoas começam a falar nesse momento de sonhos dentro dessa realidade, né? Poxa, a vida é curta, eu tenho um sonho de ir para tal país ou de fazer determinada faculdade. Então veja, tudo valorizando aquela vida que você ainda tem, né? E também a do outro, o legado que o outro deixou, aquele que se foi, os ensinamentos. Geralmente nas reuniões a gente relembra, nossa, fulano era tão assim, né? Tão assado, ensinou isso, ensinou aquilo, né? Gratidão, a gente passa a agradecer, a ser mais gratos, né? Por ter tido aquela pessoa na nossa vida. Isso depois que você consegue elaborar o luto, né? Quando você consegue, muda, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu perdi, né, o meu pet, um dos meus pets se foi, e aí eu fiquei muito mal, porque aconteceu uma série de coisas que eu tive que elaborar, né? E aí depois chegou um momento que doía tanto que eu falei assim, olha, eu preciso mudar o foco do meu pensamento e do meu sentimento, porque eu não estou aguentando, né? Aí o que eu comecei a fazer? Agradecer por ele ter estado X anos na vida da gente, pelas coisas que ele ensinou, e ele ensinou um monte de coisas pra gente, como ele era, a personalidade dele. Aí a gente já começou a falar dele em casa, e o astral foi mudando, foi mágico, a gente começou a ver de outra forma.
a aceitar que ele tinha morrido, em primeiro lugar, e o que a gente ia fazer com aquilo agora, né? Então vejam, passou, chorou, né? Chorou, lamentou, elaborou, começa a modificar o pensamento e sentimento, porque senão toda hora a sua mente vai te trazer para aquele sofrimento, e você não consegue elaborar nunca, né? O sentimento de perda que a gente tem, ele faz a gente perder muito tempo da nossa vida lamentando, chorando. Tem até uma frase da doutora Ana Cláudia aqui que diz, ó, sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades, sonhos. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Olha que linda essa frase. Eu quero até que vocês anotem e reflitam melhor sobre isso. Eu vou repetir, olha, o final. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Certo? É a arte, olha, é a arte de quem conseguiu viver. Você não viveu ali, você não se doou, o outro se doou, vocês fizeram coisas incríveis juntos. É isso. Agora, gratidão, né? Segue a sua jornada e eu vou seguir a minha. Vou fazer de tudo para honrar a sua vida aqui. Eu vou levar seus ensinamentos, eu vou vivenciá-los. Um exemplo, esse meu pet, ele adorava ficar na sacada olhando o passarinho. Ele ficava lá o dia inteiro. E a gente não tinha tempo, aquela correria. E aí, sempre que eu posso, sempre que eu podia, eu comecei a ir para a sacada. Então é um hábito que eu já tenho desde que ele foi para outro plano, de ir na sacada. Porque, gente, a infinidade de pássaros, borboletas, abelhas. Hoje eu dou nome para vários pássaros. Eu dou bom dia. É muita coisa. Beija-flor. Incrível. Então ele mostrou isso para nós. Ele fazia isso, né? Inclusive a gente falava que quando ele saísse daqui da terra, ele viraria um pássaro, porque ele amava a vida dos pássaros. Ele não queria só pegar o pássaro. Ele achava incrível eles voando, as cores, os formatos. Ele ficava ali vidrado, olhando, né? Achando aquilo tudo muito legal. Então vejam, qual é o ensinamento que você tira daquela pessoa que se foi, né? A minha mãe, por exemplo, minha mãe, que era minha avó, que eu tenho várias mães, né? Uma delas foi a minha avó, que eu chamava de mãe também. Ela me deixou o ensinamento de não esvanecer, de não desistir perante os obstáculos. Ela era uma mulher muito forte. Ela sempre dava um jeito, ela ia, fazia acontecer. Pega isso, se apega a coisas boas e segue. Sabe? É isso que ajuda a gente, né? A gente precisa aprender a viver com os altos e baixos da vida. Uma hora a gente ganha e na outra a gente perde. Então, perdemos um amor. Nunca mais a gente vai amar ninguém, né? A pessoa escolheu outra, a pessoa faleceu, a pessoa mudou para outro país, aí a sua vida acabou. Não, a sua vida é única. Você é responsável por sua vida, por mais que a gente tenha laços com as pessoas, nós temos que honrar a nossa vida. Nós estamos aqui para fazer o nosso máximo melhor, aproveitar a nossa vida e fazer com que ela continue, mesmo se não tiver isso, aquilo outro. Hoje você tem um carro, amanhã você não tem mais. Hoje você tem um bom emprego, amanhã você não tem mais. Eu participei de uma empresa que ela faliu e vários colegas da gente tiraram a própria vida. E eu fiquei pensando, gente, por quê? Né? Tanta coisa pela frente, tanta coisa para fazer. Vai conhecer uma nova profissão, uma nova capacitação. Eu sei que ali naquele momento parecia que era o fim, porque era uma profissão que a gente tinha muita dedicação, muito curso, muito treinamento, então foi muito investimento. Talvez essas pessoas tenham pensado, onde eu vou ganhar o que eu ganho aqui? Várias coisas passaram pela cabeça, aí junta com uma depressão, com uma separação no casamento, enfim, a pessoa não aguenta. Mas, gente, sempre tem solução. Procura ajuda, fala com alguém, fala, olha, não estou conseguindo lidar.
faz uma terapia, sempre tem solução. A vida é o nosso maior bem, a gente precisa honrá-la, sempre, né? Então aprender, como diz a doutora Ana, também a perder, porque a gente só aprende a ganhar, mas a gente também perde e precisa estar preparado para esses momentos, né? Tem uma frase do professor Hélio Couto que diz o seguinte: só teme a morte quem não viveu uma vida bem vivida. Olha, vejam a força que tem essa frase. Se a gente não viveu uma vida bem vivida, se a gente acha que está passando aqui só como turista, não deixou um legado, um ensinamento, não criou nada, nem ninguém, a gente teme. Agora, se você tem a sua consciência limpa, tranquila, olha, eu estou fazendo o meu máximo melhor, se eu for embora amanhã, eu vou feliz, né? Eu ajudei aqui, ajudei ali, meu filho, né, dei apoio aqui, instruí, criei, entende? Eu tinha uma amiga que ela tinha um câncer e ela não tinha cura o câncer dela. E ela orou a Deus e pediu para ficar viva até ver os filhos crescerem. Eles eram pequenos na época. Ela conseguiu sobreviver por mais uns anos com um câncer terrível, até que eles ficassem pelo menos adolescentes. Deixou tudo estruturado. Olha, um ensinamento de força sem igual. Entende? Então, pensem bem. Vocês estão vivendo uma vida bem vivida? Eu vou deixar essa reflexão para vocês. Olha. Estamos sendo realmente quem somos? Ou a gente está usando uma máscara para se adequar a alguém, a um papel que a gente criou, uma imagem que não é real, né? Somos amados pelo que somos? Amamos os outros pelo que eles são? De bom e de ruim? No trabalho, nós trabalhamos com o que gostamos? Ou, se nós não estamos felizes, nós estamos fazendo alguma coisa a esse respeito? Não estou falando para ninguém largar nada, largar alguém. Eu estou dizendo, nós estamos procurando viver uma vida bem vivida? Isso tudo faz parte. No social, nós nos relacionamos bem, tratamos bem as pessoas com respeito, né? Principalmente aquelas que convivemos diariamente, aquelas que são mais humildes. Nos tratamos bem, a gente come bem, a gente procura fazer uma atividade física, tenta dormir bem, vai atrás de recursos para fazer o melhor, ou a gente bebe álcool demais, a gente come todo errado, estamos viciados em drogas. Como a gente está se tratando, como a gente trata essa máquina aqui, ó, esse corpo maravilhoso e perfeito. Só quem fez anatomia, sabe? Eu fiz educação física e tinha aula de anatomia. Eu fiquei apaixonada. Os pulmões, as veias, as artérias, o coração, nós somos maravilhosos. Esse corpo, ele é perfeito, né? Os animais e a natureza, a gente cuida dos animais, que são nossos irmãos menores, incapazes, que têm só amor para dar para a gente retribui todo esse amor, a gente cuida da natureza, preserva os recursos naturais, que podem se acabar se a gente não cuidar deles, a água, a gente preserva, os rios, os lagos, ou a gente joga lixo no chão. Como que a gente vive a nossa vida em relação aos animais e à natureza? No relacionamento afetivo, a gente está com alguém que a gente ama e que nos ama, ou nós estamos em relacionamentos tóxicos, nós estamos destruindo a vida de alguém e a nossa. Estamos ali interessados em bens. Como é que é essa nossa vida no relacionamento amoroso? E no familiar, a gente procura, se não se dá bem, pelo menos respeitar, pelo menos cumprimentar a pessoa, não ficar instigando o ódio dentro de nós mesmos. Conseguimos fazer isso? É possível. Somar com o mundo, nós somos pessoas que somam com o mundo, a gente ajuda ele a ser um lugar pior. No trânsito, como nós somos, nos lugares, nos serviços que prestam para nós, o que a gente faz pelo mundo? A gente contribui de alguma forma ou a gente só reclama e cobra dos governantes? Sendo que nós temos a nossa parte a fazer também. Bastante coisa a gente tem para fazer. Então, para finalizar, eu deixo a seguinte frase da doutora Ana. Esse tema é muito vasto, o vídeo vai ficar gigante. Então nós vamos encerrar aqui com essa frase, ó.
O que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos. Talvez seja isso que nos assuste, não é verdade? É como o Hélio Couto falou ali na outra frase, só teme a morte quem não vive uma vida bem vivida, não é isso? Tá bem? Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua vida, compartilhe com outras pessoas, curta, se inscreva no canal e é um prazer ter você aqui. Gratidão!